Abriu 13, 1 Samuel 14, continuando. Saul havia feito um voto com conjuração. Quem comesse qualquer coisa dos homens do exército dele, até o anoitecer seria maldito. Os homens estavam morrendo de fome, encontraram mel, mas tinham medo da conjuração. Então ficou uma situação bastante desagradável. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Ele não ouviu porque ele não estava lá. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Ou seja, eles estavam cansadíssimos, com muita fome. E o mel é um alimento que é excepcional. Olha só o que eles disseram. Voltaram a brilhar os seus olhos. Deu brilho aos olhos. O mel é muito bom. Mas ele não sabia que o pai tinha feito aquele voto com conjuração. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que comerá hoje pão. E o povo estava exausto. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos, também ficariam com os olhos brilhando. Porém, desta vez, não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimais até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois, bezerros, e os mataram e os comeram com sangue. Não podia. Deus fala o tempo todo: o sangue não comereis, mas eles estavam morrendo de fome. Tudo por causa de quê? Porque o Saul fez um voto precipitado. O próprio filho dele disse: meu pai ficou doido, perdeu o juízo, turbou a terra. Por quê? Como que ele poderia fazer isso? Ele não devia ter feito isso. Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedeste aleivosamente, revolvei-me para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: cada um me traga o seu boi e sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que Saul edificou a Adonai. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o bem que te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás na mão dos Israel? Porém, naquele dia, o Senhor não lhe respondeu. Porque Saul havia feito uma série de coisas erradas. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque ele viu que alguma coisa errada tinha acontecido, porque Deus não respondeu a ele. Então, alguém fez alguma coisa errada no povo. Porque o povo, ou qualquer um que faz uma coisa errada, todo mundo sofre a consequência. Nós sofremos as consequências de todos os atos de todas as pessoas. Sobra para todo mundo. O justo paga pelo pecador? Paga. E o pecador se beneficia quando o justo é beneficiado. É assim que é. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes e informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, será morto. Outro voto precipitado. Imagina se ele ia matar o filho dele.
Ainda mais o filho dele que tinha conseguido uma vitória, sozinho. Ele não podia jamais fazer um voto desse. A gente tem que ter muito cuidado com os votos e promessas que a gente faz a Deus. Ele falou que ainda que fosse o filho dele culpado, que ele seria morto. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado e eu e meu filho Jonatas de outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: então somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto a morrer. Já que eu fiz uma coisa errada, vou pagar. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Ele estava disposto a cumprir. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? O povo não deixou. Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. O povo aí nessas alturas já estava chateado com o Saul. Porque ele fez um voto, obrigou todo mundo a ficar com fome até tarde, e com aquela fome toda eles acabaram matando e comendo com sangue, tudo por causa disso. E agora o homem que havia dado a vitória a Israel teria que morrer por causa dele, de um voto precipitado dele, Saul? O povo falou: não, chega. O povo às vezes se revolta contra os governantes que estão abusando. Pois foi com Deus que fez isso, o povo continuou dizendo. Isso deu a vitória a Israel. Assim, o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor: Moabe, Amon, Edom, Zobá, filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Só que ele já tinha perdido o rei. Samuel já tinha dito para ele. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas. Quer dizer, ele de covarde, ele se tornou um comandante valente, varonil. E feriu os amalequitas. Os amalequitas é aquele povo que representa Satã, o mal. E Deus tinha feito um juramento que a vida toda eles iam lutar contra os amalequitas, até que eles desaparecessem da face da terra. Amalequitas é o mal, é Satã. Deus tinha dito: a vida toda vocês vão, para sempre, vocês vão lutar contra os amalequitas, até que a memória deles saia da terra. A luta de Israel não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades espirituais no reino da maldade. Saul libertou Israel da mão dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram a mais velha Merabe e a mais nova Mical. A filha de Saul chamava-se Ainoã. Não, a mulher de Saul, né? As filhas eram Merabe e Mical. A mais velha Merabe e a mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Era primo dele. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si.